Nessa semana, o Brasil registrou mais de 1.000 mortes pelo vírus da dengue. São mais de 2,6 milhões de casos de contaminação só nos 3 primeiros meses de 2024. A situação é grave. 8 estados e o Distrito Federal já decretaram calamidade na saúde por conta do vírus. A dengue é contraída pela picada do mosquito Aedes aegypti e, diferentemente do coronavírus, não existe transmissão pelo contato direto. No caso da dengue, o surto da doença é resultado da proliferação exponencial dos mosquitos, catalisada também por focos de água parada. A explosão dos casos está causando um colapso no sistema de saúde pública e privada no Brasil. E o Ministério de Nízia Trindade está correndo contra o tempo para aumentar a disponibilidade das vacinas. Atualmente, o único imunizante disponível, em baixas quantidades, nos postos de saúde, é o Qdenga. Mas para efetivamente reduzir os casos e tentar controlar a nova crise sanitária, é necessário ampliar a cobertura vacinal. O Instituto Butantan já trabalha no imunizante brasileiro, mas ainda está aguardando a aprovação da Anvisa para distribuir em âmbito nacional. Sexta-feira, 5 de abril de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Análise, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai conversar sobre a epidemia de dengue. Eu vou conversar com o Dr. Gustavo Cabral, que é imunologista. Doutor, prazer falar contigo. Fazia tempo que a gente não conversava aqui no Em Detalhes, seja muito bem-vindo. Olá, Gabriela, é verdade, é sempre bom estar aqui com você, estar conversando sobre temas tão importantes que a gente precisa discutir e, claro, é sempre bom estar ao seu lado pelo seu excelente trabalho que você faz. Doutor, a gente está vivendo uma situação bastante preocupante, né, em relação à dengue. O estado de São Paulo já declarou emergência recentemente por conta do avanço, agora foi a vez da Prefeitura de São Paulo também. Qual que é a incidência de casos da doença, para a gente entender nesse momento na cidade, e quais são as ações emergenciais que esse decreto, que esse estado de emergência permite, né? Qual que é o efeito prático dele? Olha, Gabriela, é realmente uma situação bastante complexa, né? Em termos de número, Gabriela, só para você ter uma ideia, porque quando a gente fala número geral, olha, passamos ou estamos próximos de 1,7 milhões de casos, claro, além dos confirmados, com suspeita, que estamos próximos de 2 milhões. A gente precisa entender que a gente ainda está no terceiro mês, tá, do ano, e nós já passamos todos os casos que aconteceram em 2023. Então, isso é um alerta muito grande para a gente. Por isso que tem as ações públicas, políticas, que precisam ser muito direcionadas. Quando isso acontece, naturalmente vai ter um direcionamento de ações imediatas, mais precisas, com maior investimento, direcionamento, uma maior atenção para atender os casos suspeitos, por exemplo, e confirmados. Então, toda a estrutura favorece para que tenha um atendimento rápido, correto, específico, e que a estrutura de saúde proporcione atender isso. Porque normalmente a gente não tem situações como essas, mas infelizmente já na metade do terceiro mês do ano nós já passamos o número de casos que aconteceu no ano anterior. Então isso é um cuidado, uma atenção que a gente tem que ter realmente para a situação da dengue no momento. Eu acho importante também trazer um aspecto aqui nesse combate que é a desigualdade social. A Folha de São Paulo ela fez uma reportagem, inclusive mostrando que há comunidades, né, como no Campo Limpo e também no Jardim São Luís, que reclamam de falta de ação de combate à dengue, falta de visita de agente de saúde para orientar, para identificar focos do mosquito também. Como que a gente garante que o combate à dengue seja incentivado e aconteça de fato, né, ações do poder público? Por exemplo, tem um caso até nessa reportagem da Folha que eu queria citar, que é na comunidade 21 do Jardim São Luís, e uma das pessoas que deu entrevista é Lorenzoni.
Ele disse que as ações da prefeitura, eles vão até uma determinada rua que dá acesso à favela, mas não se estende à comunidade. Então, quem mora dentro da comunidade não tem acesso, não tem essas ações de combate, segundo a denúncia dos moradores. Então, queria te ouvir a respeito disso, porque eu acho fundamental. Gabriela, olha, eu vou falar desse exemplo para todos. Eu acho que dá para englobar toda essa questão de diferença social. As diferenças sociais se combatem com luta social, tá? Com luta popular. Não tem como imaginar que, olha, quem está aqui, morando aqui no Morumbi, num apartamento muito bom e tal, vai se preocupar com quem está na comunidade. Pouquíssimas pessoas fazem isso. A maioria vive no conforto e no conforto continua, se perpetua. Isso são séculos de história no Brasil. Então, essa luta tem que continuar. Eu só acho que é algo, pensando de um lado do privilegiado, tá? Só acho que é algo não inteligente, Gabriela. Porque essas viroses que foram urbanizadas, elas atacam todo mundo. Combater, a partir do momento que a prefeitura, ou o Estado, ou a federação vai até determinado ponto e trata até determinado ponto, é uma ação limitada, tanto de espaço como intelectualmente. Porque o mosquito que for criado, que estiver sendo criado em áreas que não tem atenção, ele vai voar e vai picar em outros lugares. Então vai afetar todo mundo. Exatamente. Agora sim, não tem como fugir que quem mais sofre são as pessoas mais suscetíveis estruturalmente, economicamente. Não tem como fugir disso. E isso é luta popular, isso é luta social, isso é organização popular para lutar. Não tem como fugir disso. É questão de representatividade. Quem é que você busca para te representar? Não imagine que alguém que viveu com todos os privilégios, são pouquíssimas pessoas que têm o coração aberto para entender que nós somos seres humanos e os direitos têm que ser iguais. Essa virose, assim como aconteceu com a pandemia, vai olhar os números, quem foi que mais sofreu? Quem foi que trouxe a virose para o Brasil? Quem viajava para a Europa, quem viajava para os Estados Unidos, quem viajava ao mundo. Quem foi que sofreu é o povo que tem menos apoio. Então, na hora do rush, na hora que a dificuldade está ali, precisa ter representação social. Caso contrário, a gente vai continuar dessa mesma forma. E a dengue é o exemplo perfeito da desorganização social e de representatividade. O povo sofre mais, o povo está ali em contato com tudo que é organismo que faz mal, sabe? Muitas vezes sem educação, sem condição estrutural básica. Caramba, o IBGE mostrou aí, a gente está falando de quase 50 milhões de pessoas que não tem o básico, sabe? Não tem a questão estrutural, não tem saneamento básico. Você acha que quem é que vai sofrer com isso? Entende? Com as chuvas, com a mudança ambiental. Infelizmente, foi a Covid, primeiro foi lá atrás, foi o Zika, foi a Covid, agora a dengue. Então, essa é uma luta contínua. Quando fala em saúde pública, é uma compreensão geral de onde e com que vivemos. Então, a gente tem que saber quem é que está lá nos representando, o que é que ele está fazendo por nós. Porque a partir do momento que a prefeitura vai até uma rua e para com cuidado, isso é, no mínimo, ação desumana e limitada intelectualmente por achar que só vai desfavorecer aquelas pessoas menos favorecidas. Isso vai afetar todo mundo como está afetando. A dengue afeta todo mundo. Isso que você fala é fundamental, doutor Gustavo. E, bom, a gente está em ano de eleições, sempre bom lembrar que reportagens fazendo essas denúncias e cobrando o poder público são ainda mais fundamentais, porque a gente pode ter um retorno. Sobre a vacina da dengue, o Ministério da Saúde tem divulgado os municípios brasileiros que devem receber as doses do imunizante, e aí a gente está falando em termos de quantidade da população que está justamente sendo afetada pela doença, e também público-alvo. Eu quero perguntar por que, primeiro, o
esse primeiro público-alvo são crianças e adolescentes ali entre 10 e 14 anos, e também falar sobre a dificuldade dos adolescentes se vacinarem, né? Até o dia 14 de março, a gente tinha só 30,8% das doses da vacina contra a dengue aplicadas nesse público. E aí a gente ouve diversas sugestões de especialistas de como chegar nessas crianças e adolescentes. Seria por meio de vacinação na escola? O que seria efetivo para aumentar, de fato, a chegada dessa vacina a esse público-alvo? Gabriela, isso requer, acho que a primeira coisa que eu vou falar, criatividade. Tá? Não adianta imaginar que tem estratégia que já deu certo no passado, vai dar certo hoje, assim, de forma igual. Não é bem assim. Claro que quando a gente fala de vacinação, as escolas, isso é história que já deu certo e pode continuar, mas não exclusivamente. Não adianta imaginar que a gente vai repetir o que aconteceu na década de 90. Imagine, Gabriela, a gente criança ali, menino, estava na escola, era uma diversão, sabe? As campanhas eram muito boas. Só que hoje, Gabriela, a gente está vivendo, eu falei isso pós-pandemia, entre aspas. Falei esse pós-pandemia porque é um pós-ação anti-vacina, apesar da gente viver, é um pós-ação anti-vacina que deixou um prejuízo que hoje nós não temos como calcular, tá? Eu vou dar, olha só um exemplo básico para a gente entrar nisso. Estava na academia, aqui no Morumbi, subindo o elevador, e eu escutei duas mulheres com a família falando: olha, tal pessoa tomou a vacina da Covid, olha, teve infarto, teve um tumor, teve isso. Eu desci do elevador assim, assustado. Pessoas comuns. Agora, imagine o que não está na cabeça das pessoas sobre vacinas. Então, assim, a estratégia de levar a vacinação para a população precisa ser muito criativa. Precisa utilizar a escola, espaço público? Precisa intensificar, eu vou usar a expressão, loucamente, a comunicação precisa. Sabe, o Ministério de Comunicação precisa estar loucamente atuando nisso. Precisa desenvolver tudo que é forma de criatividade, do meio de comunicação alternativo aos grandes veículos de comunicação, do TikTok ao Instagram. Precisa ser criativo e utilizar todas as formas de alternativa para chegar na população. Entende? Não tem como a gente imaginar que a gente vai repetir o que aconteceu na década de 90 e vai ser igual, porque nós temos uma herança trágica pós-pandemia. Eu vou te falar, não vou falar pós-pandemia, porque a pandemia é o exemplo do que a vacina deu certo. Eu vou falar pós-negacionismo, pós-bolsonarismo, pós-trumpismo, pós-ações da extrema-direita anti a vacina, anti a vida. Porque vacina é vida, e hoje nós estamos pagando isso. Então, as estratégias de vacinação precisam ser criativas, precisa ser multidisciplinar, precisa buscar todas as armas possíveis e precisa trabalhar loucamente para chegar na população. É fundamental, é isso, doutor. Eu acho que também, quando a gente está falando de como chegar e de uma boa comunicação, de uma ampliação dessa conscientização, também é importante dizer que as fake news vão se espalhando, inclusive a respeito da vacina, né? A gente teve, por exemplo, um conteúdo que foi disseminado nas redes sociais de torcendo informação sobre o processo de produção, a função, os efeitos da Qdenga também, que é o imunizante que está disponível pelo Sistema Único de Saúde agora, aprovado pela Anvisa também, associando a vacina contra a dengue à microcefalia, a uma guerra biológica. Então, acho que é fundamental a gente usar esse espaço aqui para orientar, de fato, sobre a vacinação, que é considerada segura por especialistas, e que a gente teve 70 casos de reações alérgicas registradas pelo Ministério da Saúde, mas que isso não é Isso não desencoraja, inclusive, a vacinação, muito pelo contrário, e que pode-se adotar, por exemplo, observar por 30 minutos, né? Até quero ouvir o senhor a respeito disso, mas observar a pessoa que está sendo vacinada durante 30 minutos, depois da aplicação do imunizante, enfim. Queria te ouvir a respeito disso.
Olha, Gabriela, sabe o que é engraçado disso? Porque, assim, eu trabalho com desenvolvimento de vacina, né, tecnológico, né, de vacinas contra a dengue também e tal, e eu sou um dos maiores críticos à utilização dessa tecnologia para vacinas, como dengue, chikungunya e tal. Eu sou um dos maiores críticos, mas não é para ser contra o uso, é para que tenham muitos estudos, tá? Muitos estudos, para que quando a vacina chegue aos seres humanos, ela seja segura, nos dê tranquilidade, eu falando cientificamente falando, tá? E o que acontece nesse caso dessa vacina, Gabriela, foi testado com mais de 20 mil pessoas. Só, vou falar, antes da pandemia, isso não era comum testar com 20, 30 mil pessoas. 2, 3 mil pessoas já era um número suficiente para nos dar segurança, para levar para agências reguladoras licenciar para uso humano. Essa vacina foi testada com mais de 20 mil pessoas, que nos dá segurança mesmo de levar para a população. É natural que tenha uma atenção especial, porque é o que a gente chama farmacovigilância, que depois que está licenciado, a gente precisa acompanhar, não só a vacina, Gabriela, e demais, todos os medicamentos, e não apenas essa vacina. Quando é licenciado para uso humano, é natural que haja farmacovigilância, graças a Deus, tá? Porque nos garante que a gente, mesmo licenciado, a gente vai acompanhar durante anos para que, olha, se tiver alguma reação que não foi observada durante os estudos clínicos, vai ser atendida naquele momento, que está sendo licenciada, que foi pós-licenciamento, pela farmacovigilância. Agora, claro, tem uma atenção? Tem. Da vacinação, a resposta alérgica que pode acontecer, tá? Acontece naquelas primeiras horas. Uhum. A resposta alérgica é uma coisa incrível. A resposta ela é muito rápida e muito específica, muito objetiva. Então, se você toma a vacina, você tem alergia a algum componente, alguma coisa que você não sabia antes, naquelas primeiras horas você vai ser observado. Tá? Você vai ser notório que você teve uma reação alérgica. Se você tem uma picada, por exemplo, de uma abelha, e você tem alergia, aquelas primeiras horas são essenciais. Então, a alergia basicamente é isso. Se você tem a pessoa que tem problema com camarão e tem alergia ao camarão, comeu, aquelas primeiras horas são essenciais. Então, isso pode acontecer, no caso, não só com a vacina, mas com qualquer outra coisa, e que as primeiras horas têm uma atenção especial. Depois, é invenção. Isso é fora do sistema imunológico. Uhum. Tá? Olha, eu tive uma alergia, sei lá, 10 dias depois. Peraí, isso aí não foi alergia ao que você tomou hoje, tá? Porque o sistema imunológico, ele não descansa. O sistema imunológico, se você dá um pequeno tapa aqui na sua pele, poucos segundos vai ficar vermelho, porque rapidamente o sistema imunológico vai chegar ali. A inflamação é uma das principais características da resposta alérgica e essencial do sistema imunológico, e muito rápido. Então, ela vai acontecer e é essencial para que haja a recuperação do dano tecidual. O sistema imunológico responde muito rápido. Entende? Ele responde de forma tão rápida, tão veloz, de que, quando alguém te diz, olha, tive alergia 5, 10, 20 dias depois, não foi aquilo que você tomou há 2 semanas. Desculpa, são as primeiras horas. As primeiras horas pode acontecer? Pode. E aí tem que ter atenção. Não só essa vacina, como qualquer outra. Se você tem alergia a alguns componentes do ovo, por exemplo, se você tomar uma vacina que tem um componente do ovo, seja essa ou outra, você pode ter resposta alérgica e precisa ter uma atenção imediata. Só que, no geral, Gabriela, a vacina protege. Esse é o princípio da vacina. A vacina é a melhor ferramenta contra qualquer doença infecto-contagiosa. É a melhor que existe, é a vacina. A melhor, como o pessoal não fala de arminha, a melhor arma contra doença infecto-contagiosa é a vacina. Inclusive, essa vacina que está disponível na rede pública, como a gente colocou aqui, é a Qdenga. Eu queria te perguntar como é que funciona esse imunizante também, para que as pessoas possam entender, porque ela funciona com vírus atenuados, né? Quanto que ela protege e ainda, infelizmente, a gente tem uma baixa quantidade de doses, principalmente para esse momento de epidemia, que a gente precisaria de muito mais. Em quanto tempo a gente vai conseguir observar um controle com o impacto da vacina? E aí pergunto também sobre a vacina do Instituto Butantan,
que vai estar disponível para a população por meio do SUS também futuramente. Então, seria interessante juntar essas duas informações sobre a Qdenga, que está disponível, e a do Instituto Butantan também, para a gente entender a diferença entre elas duas. Olha, elas são muito parecidas, tá, Gabriela? Elas são do vírus atenuado. Como a gente fala, é um vírus que não é morto. Tá? A vacina Coronavac, imagino que era um vírus morto, entre aspas. Eu boto entre aspas porque algumas pessoas, alguns grupos científicos consideram que vírus tem vida, outro não tem vida. Então, se não tem vida, não é morto. Mas, enfim, não se tivesse cortado, fragmentado, desnaturado, esse não é. Esse é uma quimera. É um vírus que tem os 4 sorotipos, tá? Parte dos 4 sorotipos. Ele é atenuado, não é morto, tá? Mas ele carrega as características de todos. Como era que atenuava? Às vezes as pessoas falam muito hoje, olha, mas antigamente demorava tanto para fazer uma vacina, principalmente uma vacina atenuada. Observação, a primeira vacina é uma vacina, entre aspas, atenuada. Aqui tem mais vacina disponível para seres humanos, são vacinas atenuadas, mas historicamente se atenuava pegando um vírus ou uma bactéria, por exemplo, infectando a célula de galinha ou a célula de coelho, e ficava infectando sempre, passando de uma célula para outra, até que ele não se tornasse, até que ele não causasse mais doença em ser humano. Por isso demorava anos, e muitas vezes nem dava certo, tá? Mas por isso demorava anos. Hoje já tem a engenharia genética, onde se faz com que esse vírus carregue as características dos 4 sorotipos, por exemplo, da dengue, mas seja incapaz de desenvolver a doença em ser humano, sem precisar passar aqueles anos passando de uma célula para outra, de células de animais diferentes, para ela se tornar atenuada, para que não cause a doença. Tanto a Qdenga como a vacina do Butantan, elas têm essas características. Elas carregam contra os 4 sorotipos da dengue, organismo atenuado, não é morto, mas é uma atenuação por engenharia genética. Isso também até nos dá muito mais segurança para levar para a população. Agora, em termos práticos, Gabriela, como você citou, a gente precisa ter uma produção muito larga, muito ampla. E aí é onde o Instituto Butantan entra, não apenas para a produção da vacina própria, mas para a produção de outras vacinas. Então, assim como o Instituto Butantan, a Biomanguinhos, por isso que há a necessidade de ter a produção interna. Porque a gente está falando de uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Em termos práticos, isso não é trivial, isso não pode ser desconsiderado, não. A gente está falando de, sei lá, quase 5, 6, 7 países, outros países grandes, que se dizem referência, tá? Então a gente está falando de mais de 200 milhões de pessoas. Para isso, Gabriela, realmente, para que a gente tenha um resultado assim na proteção, a gente precisa, além das ações muito firmes para levar para a população a necessidade da vacinação para a população, a gente precisa entender que a gente também precisa produzir, porque essas empresas dificilmente elas vão conseguir produzir numa escala ao ponto de ter imunização global em um país como o Brasil, um país com mais de 200 milhões de habitantes. A gente vai precisar, a gente vai depender desses institutos mais cedo ou mais tarde para que isso aconteça. Inclusive, falando da vacina disponível em laboratórios, né, particulares, eu fiz uma pesquisa antes da gente conversar, doutor Gustavo, ela custa em torno de R$350, então não é um valor acessível para uma vacina, não é todo mundo que pode pagar, e também ela tá esgotada, né, pelo menos nesse momento que a gente está conversando na semana do dia 18 de março. A tendência é que ela demore para ficar disponível de novo por conta da epidemia? Gabriele, e aí a gente se pergunta quem acha que mais vai sofrer, quem acha que vai ter acesso à vacinação de forma global. Essas pessoas que dizem, olha, não tome vacina porque causa isso, aquilo, tá lá buscando no privado. Talvez você não encontre essas pessoas que você está ouvindo na fila da UBS para tomar vacinação, mas já foi lá na clínica particular e se vacinou e está destilando veneno para a população, dizendo que não tome a vacina porque causa algum problema. Olha só, ela já acabou no particular, entende? E claro que a fábrica não vai ter condições, Gabriela, de produzir, essa fábrica não vai ter condições de produzir em larga escala para atender o Brasil. Eu não sei exatamente quanto tempo ele vai retornar, vai estar disponível, mas, assim, para atender o Brasil inteiro, não vai.
pelo nível de produção, a gente analisa, a gente chama de planta, né? Faz fábricas de produção de imunobiológico. A estrutura em si não é para produção de vacina para atender países de centenas de milhões de população. A gente está falando de milhões, tudo bem, mas centenas de milhões é difícil. Por isso a gente precisa ter as ações muito bem coordenadas para a gente lutar contra essa virose de outra forma. Além da vacinação, se você tem essa possibilidade, vá se vacinar. Não seja bobo, não seja mesmo. Se as pessoas que estão destilando informações, destilando veneno aí para a população, tá lá buscando se vacinar no ambiente, hoje em dia já tem essas clínicas que oferecem, esses ambientes que oferecem vacinação, que leva em sua casa, tá? Que leva na casa da população, da casa das pessoas. R$300, mas você vai lá, paga um pouco a mais, ele traz aqui em casa. Traz aqui em casa com estrutura e vacina. Eu volto a repetir, você pode não encontrar essas pessoas lá na fila da UBS, mas ela vai ser vacinada lá em um ambiente, ele vai pagar 200, 300, R$500, ou quanto mais seja. Então, assim, a gente precisa da vacinação da população e de ações coordenadas. E, claro, que a gente precisa chamar a população. Tem alguém, já que a gente está falando, tem algum ambiente, olha só, amarra o saco de lixo, mas se você vê saco de lixo na rua, denuncia. Não importa se é A, B ou C, não importa, denuncia. Procura olhar ao seu lado, procura analisar. Claro, como falou, a gente precisa denunciar as prefeituras, as subprefeituras, precisamos, mas também denunciar a população mesmo. A gente precisa se denunciar, porque a gente precisa se enxergar como seres atuantes. A gente precisa buscar a vacinação, mas a gente precisa olhar ao lado e saber que a gente não está deixando a água parada, e precisa olhar os vizinhos e saber também que eles não estão deixando condições da água ficar parada e o mosquito se proliferar, porque isso vai afetar todos. E, no mais, é uma luta de classe. Já é uma luta, eu vou falar, é uma luta de espécie, da espécie humana. A vida ela vai prevalecer, mas a humanidade precisa mudar de caminho para que a gente se perpetue. Porque o que está acontecendo com o aquecimento, com a mudança climática, a gente não evoluiu para ter essa capacidade de se adaptar tão rapidamente. A gente precisa de gerações e gerações para poder se adaptar. E o que está acontecendo, sabe? Pandemias, epidemias, surtos cada vez piores, alteração do clima, a urbanização desestruturada, o pensamento de forma coletiva cada vez menor, as ações de fake news, desinformação para a sociedade. A gente está vendo médicos, médicas, profissionais da saúde passando informação totalmente deturbada. A gente precisa ter ações cada vez mais fortes, mais intensa, continuada, porque realmente, vou te falar, eu nunca trabalho nessa área de saúde pública, de certa forma também comunicação em saúde, para mim é muito preocupante. Eu olho assim ao lado, estruturalmente, isso me dá uma preocupação muito grande, porque vou te falar, infelizmente a gente não vai parar por aqui com esse surto da dengue. Dr. Gustavo Cabral, muito obrigada por essa sua fala. Te ouvir aqui é fundamental. Dr. Gustavo Cabral, imunologista, é um prazer te receber aqui. Seja sempre muito bem-vindo. E até uma próxima. Eu espero que na próxima a gente tenha notícias melhores para conversar aqui a respeito da dengue, inclusive sobre a vacinação também. Ô, Gabriela, é sempre bom estar aqui contigo, estar com todos do ICL. Acho que é uma ação permanente, contínua. É necessário que a gente tenha essas ações, porque a população precisa mesmo ser orientada, precisa ter um alento assim, sobre perspectiva e assumir a responsabilidade de que, olha, as ações de saúde pública é uma ação coletiva, é uma visão ampla para que tenha ações precisas. Então é sempre bom estar aqui contigo e espero também que a gente esteja orientando, mas com muito melhores perspectivas. Beijão, minha querida, até breve, se Deus quiser. Claro, obrigada, querido. Um abraço, até uma próxima. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, para você que me acompanha pelo YouTube e onde você também assiste toda a nossa programação. Na sequência tem Mercado e Investimentos, depois tem Rolê ICL, 6h da noite tem ICL Notícias segunda edição. Lembrando que você também pode ouvir todos os episódios nas nossas plataformas de áudio. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Até a próxima. Existe alguma fórmula para diminuir a agressividade das pessoas? Diminuir os conflitos entre as nações? O que a psicologia social diz sobre isso? Pois bem, a gente resolveu conversar com o maior nome no planeta da psicologia social.
Elliot Aronson, o psicólogo social mais premiado da história e o criador de conceitos como dissonância cognitiva e vários outros que você usa no dia a dia, mas nunca soube de onde surgiram. O nosso encontro vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite. E é gratuito, aberto, para todo mundo poder participar. Para você não perder essa chance, é só clicar aqui embaixo no botão Saiba Mais. Aproveite e chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa oportunidade. E não tem replay. Então é se inscrever, tá lá no horário combinado e curtir esse aprendizado.